E a resposta chinesa foi pesada, gente. Bom, meus amigos, agora vamos para a Ásia, né? Porque a briga entre Tóquio e Pequim por causa de Taiwan continua esquentando, hein? Bom, se você está por fora do assunto, a confusão toda começou depois que a primeira-ministra do Japão, a Sanai Takahashi, sugeriu no seu primeiro discurso no parlamento que o Japão poderia se envolver militarmente num conflito entre China e Taiwan. Para a gente entender o contexto, a Constituição japonesa do pós-guerra proíbe o uso da força para resolver disputas internacionais. No entanto, uma lei de 2015, que foi aprovada quando o mentor de Takashi, o Shinzo Abe, era o primeiro-ministro, permite que o país use a autodefesa coletiva em algumas situações, mesmo que não esteja sendo atacado diretamente. Bom, do outro lado, a China tem como sagrada a chamada Wanchai Policy e não abre mão de Taiwan, que se separou de Pequim no contexto da Revolução Chinesa de 1949. Foi nesse contexto que Takashi disse o seguinte, abre aspas, a chamada contingência de Taiwan se tornou tão séria que temos que antecipar um cenário de pior caso. Ela falou que um ataque da China a Taiwan poderia levar ao envio das forças de autodefesa do Japão se o conflito representasse uma ameaça existencial ao país, que tem território a apenas 110 quilômetros de Taiwan. Pequim, claro, reagiu com bastante fúria e chamou as palavras dela de ameaça militar. E a resposta chinesa foi pesada, gente. Começou com um post, que agora já foi apagado, do cônsul-geral chinês em Osaka, Xu Weijian, ameaçando cortar um pescoço sujo sem um momento de hesitação. O que muita gente acabou interpretando como uma ameaça direta a Takashi, Desde então, gente, os dois países já convocaram os embaixadores um do outro e Pequim emitiu alertas formais para seus cidadãos e estudantes não visitarem o Japão. O exército da China alertou que o Japão sofreria uma derrota esmagadora se ousasse intervir militarmente. E ontem, domingo, mandou um navio da guarda costeira passar pelas ilhas Senkaku, que são administradas pelo Japão, mas reivindicadas pela China. Eles também voaram drones militares perto de Anoguni, a ilha japonesa mais a oeste. Bom, gente, a disputa já está tendo impacto econômico, hein? Os avisos de Pequim fizeram as ações de empresas de varejo e turismo do Japão despencarem na segunda-feira. E na China, os lançamentos de duas animações japonesas foram adiadas por tempo indeterminado. A Takashi não voltou atrás, mas a mídia japonesa noticiou na segunda-feira que o enviado de alto nível estaria a caminho de Pequim para tentar acalmar as coisas. Para a gente entender essa treta, é fundamental dar um passo atrás na história. Gente, antes de 1895, a ilha de Taiwan, na época chamada de Formosa, era governada pela China, na época da dinastia Qing. E eu digo 1895 porque foi o ano em que aconteceu a Primeira Guerra Sino-Japonesa, quando a China foi derrotada e forçada a ceder a ilha para o Japão, A partir daí, Taiwan esteve sob domínio colonial japonês por 50 anos. Esse domínio japonês durou até o fim da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão se rendeu e foi forçado a renunciar ao controle da ilha, que passou para a então República da China. Nessa época, o governo chinês continental se envolveu numa guerra civil contra as forças comunistas lideradas por Mao Tse-tung. O governo da China acabou sendo derrotado no continente e recuou para a ilha de Taiwan, continuando com um governo paralelo que foi reconhecido pelo Ocidente até 1971 como a verdadeira China, Ou seja, o que temos hoje é a China continental reivindicando Taiwan como uma província sua, argumentando a continuidade histórica anterior ao período japonês. Perceberam então como o Japão faz parte dessa história?